estamos continuando, né, hoje dando continuidade para finalizarmos o estudo de número 28. Na semana anterior nós não pudemos ter aula, né, mas na retrasada nós tratamos sobre Jesus como rei, né, dessa série de mensagens sobre o Cristo encarnado, né, como Jesus se manifestou como profeta, como sacerdote e agora finalmente como rei, né. Nós estamos olhando essa, vamos dizer assim, essa face, né, da manifestação do mistério de Jesus, quando aqui encarnado. Nós vamos finalizar esse aspecto, né, sobre o reinado de Cristo. Nós temos algumas abordagens para fazer entendimento sobre o que significa e qual é o impacto na nossa vida a partir desse entendimento. Mas antes de nós avançarmos no estudo, eu vou pedir para a Mariana orar para que nós possamos iniciar a nossa aula. Amém? Amém. Senhor meu Deus, eu agradeço por mais um dia que está chegando ao fim, por estarmos vivos, Pai. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa terça-feira para aprender mais da sua palavra. Agradeço pela vida dos nossos pastores, por cada irmão aqui presente e pelas suas misericórdias, Pai, por elas serem inesgotáveis. Que essa aula que a gente vai ter agora seja de fácil entendimento e que seja enriquecedora das nossas vidas, que seja de Deus para a gente. Assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Mariana. Eu vou compartilhar a tela, só um instante, compartilhar o estudo, estrutura. Pronto. Então, nós estávamos vendo, né, a estrutura do estudo 28, né? Jesus como rei é a terceira face, vamos dizer assim, da manifestação do ministério terreno, né? Da encarnação de... então, nós estamos estudando, né, tanto a luz da realeza de Cristo, né? Como a luz do Antigo e do Novo Testamento, e a gente tem abordado a função de Jesus como rei, né, a sua prefiguração no Antigo Testamento como esse futuro rei esperado, né, como o descendente de Davi esperado, para assumir novamente o trono de Israel, e depois revelado, obviamente, que muito mais do que o trono de Israel, para reinar sobre toda a humanidade, sobre toda a eternidade, sobre toda a criação, como Deus encarnado, como 100% homem, 100% Deus encarnado. E esse cumprimento no Novo Testamento, né? Então, nós vimos desde a semana passada, né, essa visualização de Jesus como rei, explorando a realeza dele, de Cristo à luz do Antigo e do Novo Testamento, e também falamos um pouquinho sobre a introdução do reinado de Cristo, né, a definição do conceito de rei na Bíblia, sua importância, né, na teologia cristã. A figura central de um rei ou da ideia de reinado sempre foi muito pertinente que nós tenhamos entendimento do ponto de vista bíblico. Tudo que nós vamos tratar desde Gênesis até o final em Apocalipse vai passar basicamente pelo conceito de rei ou de reinado, né? Tanto é que o homem ele foi criado por Deus, né? A imagem e semelhança de Deus para reinar sobre toda a criação, né? Quando o homem cai, quando Adão e Eva, que eu digo a raça humana, né? Adão e Eva caem, eles entregam a autoridade que eles tinham sobre toda a criação, que eles reinavam sobre a criação, eles entregam esse reinado, né? Para Satanás, né? Eles entregam através do pecado para Satanás, eles entregam de mão beijada aquilo que tinham recebido do Senhor, que era reinar sobre toda a criação. Não distante a isso, nós vemos passagens bíblicas, por exemplo, quando Jesus é levado até o deserto, né, para ser tentado 40 dias, e aí uma das questões lembra o que Satanás na tentação de Jesus, quais são no deserto, né? Quais são as tentações que Jesus sofre, né? Alguém lembra? Eu vou colocar aqui. Vocês lembram? Jesus é tentado 3 vezes, né? Durante os 40 dias que ele vai até o deserto e ele é tentado por Satanás, né? Esses 40 dias, quando vocês pensam, ele tem um impacto, uma simbologia muito forte, né, do ponto de vista bíblico, porque quanto tempo que o povo de Israel permaneceu no deserto? 40 anos, né? E eles sucumbiram porque pecaram, não confiaram em Deus, sucumbiram aos seus próprios desejos, sucumbiram à sua incredulidade, né, à sua prostituição diante de outros deuses, né? E assim como o povo... A paz, Priscila, seja bem-vinda. Assim como o povo de Israel tinha sucumbido 40 anos, né? Sucumbiu, precisou passar 40 anos no deserto. Jesus é levado simbolicamente para passar 40 dias, simbolizando, assim como o povo havia sido provado no deserto, Jesus também é provado no deserto. E onde o povo de Israel tinha falhado, Jesus sai vitorioso e ele nesse período ele é tentado, né? E são 3 tentações, né, a respeito que Cristo
vamos dizer assim, né, é exposto por Satanás naquele momento. E aí eu queria saber se vocês lembram quais são essas três tentações, né? Alguém quer tentar? Não, ninguém? Vamos lá, vou ajudar vocês Eu gosto quando vocês estão ativos, né? Vou dar um tempinho para vocês pesquisarem. Tá lá em Mateus, no capítulo 4. Dá uma abridinha lá e me tragam aqui quais são as três tentações, né? Que Cristo sofre no deserto. Mateus, em seu capítulo 4, você vai ter essas. Alguém? Vou esperar. Transformar pedras em pão. Pedra em pão, né? Ele é tentado a transformar, né? Ele é desafiado, né? Para transformar a pedra em pão. Essa é uma das tentações, né? E aí ele fala que não só de pão viverá o homem. Eu coloquei escrito, pastor. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui, que eu tô. O pão, isso, né? O pão é um deles. Satanás oferece o reino, não é isso? E a outra é sobre Jesus pular do alto, certo? Da sinagoga, né? Satanás confronta Jesus por último com a palavra, né? Porque ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. E aí está escrito, né? Que Satanás diz isso. Está escrito que ele dará ordem aos anjos ao seu respeito. Jesus diz, olha, mas também está escrito que não tentará o Senhor seu Deus. Então, Jesus ele é tentado no primeiro momento do ponto de vista da alimentação, né? Ele estava em jejum, estava sem comer nada, então o pão era o primeiro ponto. Depois o reino, né? Se ajoelhado me adorares, eu te entregarei tudo isso que me foi dado. Se você tiver com o texto aí, gostaria que você lesse essa passagem. Eu vou ler com vocês, eles hoje estão mais... Pastor, para mim tá difícil ler porque eu tô no escuro. Não, não tem problema. Não tem Meu, problema. meu marido não tá em casa, eu tô sem luz. Só confirmem se No vocês... quarto. Paz, pastora Tânia, seja bem-vinda. Só confirmem se vocês veem a minha tela, né? Paz, pastor. Paz. Mateus capítulo 4, então diz assim, ó, então Jesus foi levado pelo Espírito. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito, né? Então já fica aqui a primeira lição, né? Nem sempre quem nos leva para o deserto é Satanás. Às vezes o próprio Espírito nos conduz ao deserto, né? Ao lugar de nós sermos tentados, não tentados, né? A palavra que Deus não tenta ninguém. Nós sermos provados, talvez seja a melhor palavra, talvez não, com certeza a melhor palavra, para sermos provados, para sermos aprovados, né? Então, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e aí para ser tentado pelo diabo. E aí, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, você vê que o diabo só aparece no final dessa aprovação, né? Não aparece no primeiro, no segundo, ele vem no 40º dia. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Primeira tentação. Aí Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará a ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe disse, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos, preste atenção nessa parte, todos os reinos do mundo e seu esplendor. Quer dizer, todas as suas riquezas, né? Todas as suas belezas, né? E lhe disse, tudo isso lhe darei se prostrado, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse, retire Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo o deixou, os anjos vieram servir. Então, nesse processo aqui, deixa eu ver se eu acho até uma versão aqui da revista corrigida. Deixa eu pegar aqui, ó. Está na mesma versão, mas, enfim... Aqui você vai ver essa proposta, né? Vamos colocar assim, essa proposta de Satanás para Cristo, né? Olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso, né? E esse reino, né? Os reinos da terra, tudo isso que Satanás oferece ao Senhor Jesus como um prêmio, né? Vamos dizer assim, se Jesus o adorar prostrado, foi entregue pelo ser humano, pelo homem e a mulher, quando ele cai do Éden. Nós fomos colocados para reinar sobre todas as coisas e nós a entregamos lá. Então, do ponto de vista, Satanás oferece aquilo que ele recebeu, que são os reinos da terra e seu esplendor, porque ele foi dado. Então, todo o conceito bíblico, do início até o fim, é sempre sobre reinado. O homem é escolhido como coroa da criação e colocado como Deus, por Deus como autoridade, como rei sobre a criação. Dá nome aos animais, multiplicar sobre toda a terra, tomar do que ela produz, e o homem entrega isso. E aí, por isso que somente um outro homem perfeito, aos olhos de Deus, poderia refazer ou retomar essa aliança. Por isso que em Hebreus a gente vai ver que diz onde o primeiro Adão falha, o segundo Adão ele é vitorioso. Então, Jesus ele é
esse segundo homem, né? O primeiro homem é Adão, que é falho, o segundo homem é vitorioso. Então, o primeiro Adão entrega esse reinado, o segundo Adão recupera esse reinado. Então, o conceito de rei e de reinado na Bíblia é presente todo o tempo. Entender isso na teologia é importantíssimo, né? Por isso, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Não só do ponto de vista que não existe mais autoridade ou nenhuma autoridade de Cristo, mas que nós fomos colocados, né, como seres humanos para sermos senhores da terra, para reinarmos sobre a criação, e nós entregamos tudo isso através do pecado. Mas Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que está no governo de todas as coisas, ele vive e reina para sempre. Então, qual é o objetivo da aula, né? Compreender a função de Jesus como Rei e como foi prefigurada no Antigo Testamento e cumprida no Novo. Então, como uma pré-figura, né? Uma figura antes de que aconteça, foi todo o apontamento para Cristo era sobre para o Novo Testamento, até que Cristo viesse, né? Era sobre, perdão, do Antigo Testamento para Cristo, até que ele viesse, né? Era essa prefiguração desse reinado de Jesus como rei, né? E que acontece e é cumprido no Novo Testamento. E, ao mesmo tempo, também conectar o reinado de Cristo com a esperança escatológica e vida prática dos cristãos. Então, uma vez que o Antigo Testamento apontava para um rei que haveria de vir, né? O filho de Davi, o Messias aguardado, aquele que reinaria, né? Por toda a eternidade, isso tem um aspecto prático de Jesus recuperando, né? O cumprimento no Novo daquilo que o Antigo Testamento apontava, mas também tem dois impactos diretos que a gente vai falar hoje, que primeiro, a esperança escatológica. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, né? Das coisas finais, do fim. Então, a esperança escatológica, ou seja, de salvação, do ponto de vista de salvação, né? Nós cremos num rei, né, que voltará para nos buscar. Por isso cantamos, né, que o rei está voltando, né? Nós sempre falamos de um rei que volta para levar o seu povo, né, para morar eternamente com ele, para viver eternamente com ele e para usufruir daquilo que ele foi constituído legitimamente sobre todas as coisas, rei sobre todas as coisas, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Então, isso tem uma esperança nossa escatológica, ainda que tenhamos frustrações nesse mundo, né, de ser tentados nesse mundo. A nossa esperança está no Rei que há de voltar e nos buscar, com toda a autoridade e todo o poder, e, ao mesmo tempo, também impacta e tem implicações na nossa vida hoje, né? Não só numa esperança futura, mas na vida prática hoje dos cristãos. Mas eu vou avançar aqui para os slides, né? Antes de eu entrar aqui na realeza do Antigo Testamento, eu quero compartilhar um segundo item aqui com vocês, que é um vídeo que nós sempre trazemos aqui sobre sacerdócio, para que a gente entenda quais são os sacerdotes reais. Isso é uma série de 7 vídeos, se eu não me engano, que vai falando sobre vários sacerdotes na Bíblia, né? A representação desses sacerdotes reais e como ele termina, por último, né? Em Cristo, né? Como isso se apontava para Cristo. Confirmem para mim se você tem áudio, por favor. Se tem áudio. Se você vivesse no antigo Israel, um dos lugares mais importantes era o tabernáculo. Todos ouvem? Sim. Sim? Amém. Seja bem-vindo, Lorena. Boa noite, paz. Então eu vou soltar aqui. Se você vivesse no antigo Israel, um dos lugares mais importantes era o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda sagrada que os israelitas levavam enquanto viajavam para a Terra Prometida. E era sagrado porque era onde a presença celestial do Deus de Israel vivia na terra. E o tabernáculo tinha um design especial para mostrar como ele era importante. Há o pátio externo, depois uma sala de entrada para a tenda que leva ao centro do tabernáculo. O Santo dos Santos, a sala do trono de Deus. E é guardado por criaturas celestiais híbridas chamadas querubim. Veja que quanto mais perto do centro, mais sagrado fica o espaço. As pessoas que trabalham no tabernáculo são chamadas de sacerdotes. E eles cuidam do espaço sagrado, oferecem sacrifícios em nome de Israel e anunciam a bênção de Deus sobre o povo. Sim, esses sacerdotes representam Deus para o povo e representam o povo para Deus. Então imagine o tabernáculo e os sacerdotes que trabalham nele como um portão que conecta o céu e a terra. E é por isso que o tabernáculo acabou se estabelecendo numa montanha, porque as montanhas são onde a terra toca o céu. Algo que falta nesse tabernáculo e que está em todos os espaços sagrados antigos são imagens de ídolos que representem fisicamente aquele Deus. Ah, sim.
O Deus de Israel ordenou explicitamente que não fizessem imagens de ídolos. Isso porque na Bíblia, toda a humanidade é imagem de Deus. É o que vemos no início da Bíblia, quando Adão e Eva, cujos nomes significam humano e vida em hebraico, são chamados de imagem de Deus, ou seja, representam Deus em seu espaço sagrado. Esse espaço sagrado é um jardim, em uma terra chamada Éden. Sim, a história é pensada para mostrar que o Éden é a realidade simbolizada e relembrada pelo tabernáculo depois. Por exemplo, repare as descrições do Éden. Existe uma região maior da terra chamada Éden, mas dentro do Éden, Deus planta um jardim. E então, no centro desse jardim, Deus planta a árvore da vida. O design do Éden corresponde ao do tabernáculo. Sim, e há detalhes na história do Éden, desenvolvidos bem depois na Bíblia, mostrando que o Éden fica em uma montanha alta. Um lugar onde a terra encontra o céu. Exatamente. Deus pede que esses humanos trabalhem e cuidem do jardim. São as mesmas palavras usadas depois para descrever a função dos sacerdotes no tabernáculo. Então Adão e Eva são a imagem de Deus e, como sacerdotes, trabalham e adoram em um templo que é tipo o céu na terra. Isso, eles representam a criação diante de Deus e, como sua imagem, o representam para a criação. E fazem tudo isso nesse espaço sagrado, que é cheio da vida e da presença de Deus. E Deus pede que governem a criação em nome dele. São como sacerdotes que encarnam a sabedoria celestial de Deus e reinam na terra. Poderíamos chamar de sacerdotes reais. Exatamente. Todo esse cenário no livro de Gênesis, os sacerdotes reais na presença de Deus, onde a abundância e vida é chamado de bênção de Deus. Mas não dura muito tempo. Não. A humanidade é enganada por uma criatura rebelde. Não satisfeitos em serem imagens de Deus, tentam ser Deus e reinar sobre a criação em seus próprios termos. E são exilados por Deus do jardim. E Deus coloca querubins na porta do Éden para impedir que voltem. Que tragédia. A humanidade desistiu da função dada por Deus. Mas não acaba aí. O resto da história bíblica é sobre a missão de Deus de desfazer essa tragédia, para que os humanos recuperem o acesso ao céu na terra, onde finalmente serão os sacerdotes reais de Deus. Tudo começa com uma promessa de Deus a Adão e Eva, que um de seus descendentes derrotaria o enganador e reinaria sobre ele. Deus diz que esse descendente vai ferir a cabeça do enganador, mas também será ferido por ele. Então essa figura sacerdotal restaurará a bênção de Deus, sacrificando sua própria vida. Mas isso ainda é só uma promessa. Sim, então na história seguinte encontramos a próxima geração fora do Éden. 2 irmãos na porta do jardim oferecendo sacrifícios a Deus quase como sacerdotes. Talvez Deus aceite essas ofertas e eles possam voltar ao Éden. Mas infelizmente um deles, Caim, fica furioso por Deus preferir o sacrifício de seu irmão Abel. E então Caim mata o seu próprio irmão. Caim é exilado para ainda mais longe do Éden e da bênção de Deus. Com o tempo, a ira de Caim leva a humanidade a uma violência generalizada. Os humanos precisam que o futuro sacerdote real os resgate. Sim, e a história inteira é pensada para gerar essa esperança. Então, nos próximos vídeos, vamos explorar o tema desse futuro sacerdote real ao longo da história da Bíblia. Veremos como as histórias de Abraão, Moisés e Davi apontam para Jesus, o sacerdote real definitivo. Jesus, aquele que restaurará as bênçãos do Éden. Para que os humanos se tornem os sacerdotes reais que fomos feitos para ser, reinando juntos em nome de Deus. Amém? Amém. Então, Amém. Então, essa percepção nossa, né, daquilo que o vídeo diz, né, são itens, né, ou são informações que nós precisamos não somente saber, mas ter plantados no nosso coração, né? A queda do homem não foi simplesmente o pecado em si, ou o afastamento em si. Ali foi entregue muito mais que isso, né? Nós desistimos, né, como humanidade, como imagem e semelhança de Deus, do sacerdócio real que foi dado não a uma pessoa, não a um indivíduo, mas a toda a humanidade. Eu acho muito lindo quando ele trata ali, que ele diz que, olha, o Éden, né, que era o céu na terra, né? O significado do Éden era justamente o lugar paraíso, né? O céu na terra. E nesse céu na terra, o homem foi colocado como sacerdote real,
ou seja, sacerdote porque ministrava diante de Deus, porque estava diante de Deus, porque intermediava diante de Deus, né? Quem? Toda a criação. E real porque, ao mesmo tempo que era sacerdote, era rei, né? Reinava sobre a criação, dominava sobre a criação. Então, quando o céu na terra, o Éden, né? O homem é colocado nele, ele não somente ele tinha a missão de reinar sobre toda a criação, mas ele representava o próprio Deus, né? E acho muito lindo quando ele explica que o fato de outras nações, outros povos terem um Deus com uma imagem, né? E Deus abdicar de ter essa imagem, proibir de ter essa imagem, né? Não fazer imagem de Deus, porque Deus se revelou através da própria humanidade, né? Se você quisesse entender, né, qual era o estabelecimento do reino de Deus na Terra, era basicamente você entender que o homem é a coroa, é a plenitude da criação de Deus até aquele momento. E por isso que quando Jesus vem, ele precisa vir 100% Deus, mas também 100% homem, para restabelecer aquilo que foi entregue. Jesus restabelece esse novo e vivo caminho, Jesus restabelece esse sacerdócio real, Jesus resgata essa imagem da humanidade como ministros de Deus. Por isso que nós falamos sempre, não existe mais intermediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Não existe todo crente nascido de novo em Cristo Jesus é chamado para ser sacerdote real, exercer o seu sacerdócio diante de Cristo. E isso tem um impacto direto na nossa vida. As pessoas têm costume, nós já vimos aqui na aula do CETEB, na questão da aula do pecado, de associar pecado somente a atos que vão contra nós mesmos, né? Ou, no sentido assim de eu pequei, eu por exemplo, xinguei alguém, briguei com alguém, ou trair alguém, né? Nesse tipo de atitudes voltadas para o meu pecado, né? Eu fiz dessa forma, eu fiz daquela forma, mas o pecado em si, a raiz do pecado é a desobediência. E qual é o pecado em si, no final das contas? É essa desobediência àquilo que Deus estabelece, que Deus determina, que é, acima de tudo, primeiro, obviamente, amar a Deus acima de todas as coisas, nós já falamos dos mandamentos, e a segunda coisa, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós falhamos, nós erramos o alvo, lembra de Ratá, a aula sobre o pecado, né? Nós erramos o alvo, não somente quando nós voltamos as nossas costas para Deus ou desobedecemos a Deus diretamente, mas nós erramos o alvo, nós pecamos, nós erramos o caminho quando nós também maltratamos o nosso irmão ou destratamos um ser humano ou de maneira direta nós nos portamos de maneira a não amarmos ao nosso irmão como Cristo nos amou, como é estabelecido no Novo Testamento. Então, o que eu estou dizendo, você e eu não abandonamos o nosso sacerdócio real como crentes nascidos de novo, não somente quando nós, por exemplo, brigamos nesse aspecto com alguém, ou batemos louco, mas esses são os pecados mais claros, isso que eu quero dizer, né? Mas quando nós falamos mal de um irmão, quando nós fofocamos a respeito da vida de um irmão, quando nós julgamos a vida do irmão, quando nós controlamos a vida do irmão, tentamos de alguma forma estabelecer juízo sobre a vida do irmão, esse tipo de pecado mais brando, né? A famosa fofoquinha leve, ou eu não estou falando por mal, mas né? Esse tipo de situação, ela é tão grave quanto qualquer outro pecado estabelecido por Deus. Então, assim como prostituição, assim como pornografia, assim como adultério, você também estabelecer, em Gálatas fala sobre as obras da carne, você ter facção, divisão, fofoca, é tão pecado quanto esses outros pecados, porque no final do dia o que nós estamos fazendo é abandonando a nossa posição de sacerdócios reais diante de Deus, onde nós somos a imagem manifesta de Deus para a humanidade, e agora mais ainda de maneira perfeita, porque nós foram feitos a imagem e semelhança de Deus, caímos, mas em Cristo temos estabelecido esse sacerdócio real, porque através de Cristo nós podemos, cheios do Espírito, sermos a imagem de Deus para a humanidade. Então, a nossa missão como sacerdote real é a mesma que Cristo estabeleceu no mistério. Então, quando nós
por exemplo, nos portamos de maneira inconveniente a respeito das pessoas, quando nós pecamos contra o irmão, quando nós xingamos, batemos boca, gritamos com alguém, quando nós... Isso eu não estou abordando os pecados mais graves aos olhos humanos, né? Porque esses todo mundo já... Ah, claro, né, pastor? Se eu, né, poxa, foi ali, trair minha esposa, é óbvio. Não, esses todos são os óbvios. Estou falando dos não óbvios, né? E que muitas pessoas às vezes se esquecem. Quando nós abandonamos esse estado de sacerdócio, né? Por isso que a gente fala assim, olha, imagina no seu lugar, né? Tem até um livro que a gente fez no MD Indica, né? Leva a sério as dicas do MD Indica, né? E foi até, acho que a Lorena postou na semana passada, que era sobre, nos seus passos, o que faria Jesus, né? Que é um livro onde nos leva a refletir sobre isso, né? Então, imagina o seguinte, né? Você imagina Jesus batendo boca com alguém, xingando alguém, fofocando a respeito da vida de alguém, exercendo juízo, controlando a vida de alguém. Você não imagina isso. Pode parecer óbvio, mas é importante a gente fazer esse exercício. Você não imagina, não só porque ele é Deus, você também não deve imaginar porque ele é 100% homem e ele foi sacerdote e ele foi rei, e nós somos chamados nele a sermos também. Então você não imagina um sacerdote diante de Deus tendo esse tipo de conduta, né? Quando a imagem e semelhança de Cristo, nós deveríamos também ser imagem e semelhança de Cristo nas nossas atitudes no dia a dia. E quando o homem abandona isso pelo pecado, essa nossa visão de reino, ela fica deturpada. E ela é deturpada até hoje, e por não ser ensinada, talvez de maneira clara nas igrejas, ela fica deturpada na relação entre os irmãos, né? Entendemos que ser cheio do Espírito é manifestações dos dons espirituais. Os dons espirituais não são, e eu sempre falo sobre isso aqui, não são fruto do Espírito, no sentido de que são, obviamente, dados por Deus, mas a Bíblia fala que nós conhecemos as árvores pelo fruto, e o fruto do Espírito é paz, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio, né? Nós não falamos, por exemplo, de um fruto tão importante, uma parte do fruto do Espírito tão importante como domínio próprio. Eu não consigo me controlar, eu acabo fazendo uma fofoca, é porque você não tem domínio próprio, irmão. Você não tem domínio próprio, irmão. Eu não consigo deixar de bater boca, de xingar, de ser grosseira, é porque você não tem domínio próprio. Você precisa exercitar isso, você precisa buscar isso em Deus. Não adianta a gente ter uma manifestação do dom do Espírito, manifestação do seu chamado, manifestação daquilo que você estabelece como algo de Deus para a sua vida, como um dom, né? Um dom, a própria palavra diz, é um presente. Deus nos presenteia, nos agracia com um dom. Deus pode te ter dado um dom para ser um profeta, um dom para ser um mestre, um dom para ser um pastor, um dom para servir na igreja, mas se você tem o dom e não tem o fruto do Espírito, não adianta de absolutamente nada. E como eu já ensinei outras vezes, o fruto do Espírito ele não é algo particionado, né? Você não tem, eu já falei isso várias vezes, todos os frutos, tem gente que leva para o plural, né? Todos os frutos do Espírito que eu tenho alegria, eu tenho amor, mas olha, domínio próprio eu ainda não tenho esse fruto. Não. O fruto do Espírito é um só. O fruto do Espírito é isso e aquilo. Se você não tem um desses, você não tem o fruto. Você precisa desenvolver isso na sua vida. E isso tem a ver com a nossa manifestação como sacerdotes diante de Deus. Nós fomos chamados, assim como Cristo, para sermos esse sacerdote e para exercermos esse sacerdócio. A humanidade abandonou esse sacerdócio e Cristo nos chama de volta para ele, para nós exercermos e testemunharmos a respeito desse sacerdócio. Por isso que é tão importante a gente entender qual é o conceito de sacerdócio e de real. Nós reinamos, temos autoridade em Cristo Jesus, nós reinamos sobre, em Cristo, nós reinamos com ele sobre toda a criação. Nós temos autoridade sobre a criação, autoridade para proclamar o quê? A vida, a libertação, para que em nome de Jesus você alcance pessoas, para que em nome de Jesus você ore por cura, para que em nome de Jesus você determine a libertação da mente, do coração daquele que está cativo, porque tudo aquilo que foi entregue no reino, no Éden, foi recuperado em Cristo Jesus. E Jesus, não, como eu falei, não é só uma esperança escatológica no futuro. Cristo nos chama para sermos sacerdotes reais, para reinarmos hoje com ele. E hoje, reinando com ele, hoje nós podemos exercer as mesmas
obras e ainda maiores do que ele fez. Ele nos disse isso, porque se nós assumirmos a nossa posição diante do Senhor, exercitarmos isso, tivermos a consciência disso, nós conseguiremos não somente ter uma esperança futura de reinado, mas nós veremos o céu na terra. Lembra? O Éden era a manifestação do céu na terra. E pelo Espírito, né, a igreja de Cristo, a noiva, ela tem condições de manifestar o céu na terra. A paz, a alegria, a benignidade, nós podemos, através do Espírito Santo, manifestar hoje na terra uma parte, como o apóstolo Paulo diz, né? Veremos ainda em parte aquilo que será revelado por inteiro. No futuro, em Cristo, nós teremos a visão do todo e seremos em tudo santificados, separados, apartados do pecado. É o que nós falamos do conceito do já, mas ainda não. Já somos livres em Cristo Jesus? Já, mas ainda não. Já estamos reinando com Cristo? Já, mas ainda não. Porque existe uma obra a ser completada no futuro. Mas já hoje aqui nós temos o privilégio de ter isso, né? Então, é importantíssimo, né, a gente ter essa visão, né, de reino, né, de entendermos como isso funciona e como o conceito de realeza, ele é fundamental para que nós possamos entender aquilo que está estabelecido. Então, nós vimos já nas outras aulas, né, a profecia messiânica, né, um conceito de um rei messiânico que viria na linhagem de Davi, e daqui a pouco eu vou passar um vídeo sobre Davi aqui, tratando sobre isso, e que esse rei seria o rei ideal, né? O Antigo Testamento, ele idealiza o rei como alguém que governaria com justiça, retidão e temor de Deus. Nós vimos um vídeo sobre, na aula passada, passada, né? Aqui na semana passada não teve, que falava sobre o livro de Reis. E o livro de Reis, além, obviamente, de narrar a história desses reis, mas ele expõe a natureza humana e como esses reis, até aqueles considerados bons, ainda assim pecaram, ainda assim eram reis injustos, ainda assim falhavam na sua retidão, no seu temor a Deus. Mas aquilo é para mostrar que o homem é falho quando governa, né? Que esses reis eram falhos no seu governar. O próprio Davi foi falho, né? Davi foi injusto, não teve retidão, por exemplo, com Urias, né, ao mandar ele para uma frente de batalha onde ele certamente morreria, para poder ficar com a esposa de Urias, no qual ele já tinha cometido adultério. Então, você vê essa incapacidade, esse rei não ideal manifesto todo o tempo no Antigo Testamento. E diante dessa manifestação, vamos dizer assim, errônea desses reis, né? Você vai ver todos os profetas, Isaías, Jeremias, né? A maioria dos profetas profetizando contra esses reis, ou se posicionando contra esse reinado, de certa forma, deturpado, né, pela natureza humana, e falando sobre um reinado ideal, que haveria de vir, esse rei que haveria de vir, que alguém governaria principalmente com justiça, retidão e temor de Deus, né? Por isso você vai ver no discurso de Cristo lá das bem-aventuranças, olha, bem-aventurados, né? Felizes, né? Bem-aventurados e felizes. Felizes são vocês que têm sede de justiça, né? Porque vocês serão saciados. A sede de justiça é algo que está no coração da humanidade, porque a injustiça faz parte da conduta humana. E a injustiça nos revolta, né? Nos oprime, mas somente um rei justo é capaz de governar sobre nós de maneira ideal, e é isso que ele estabelece. Então, Jesus, ele cumpriu, né, todas essas profecias, Jesus cumpriu todas essas questões, mas antes de eu evoluir aqui, eu gostaria de passar esse vídeo que é complementar, que fala um pouquinho sobre Davi, só para que a gente entenda, que contextualize tudo aquilo que nós estamos falando. Mais uma vez, confirmem se vocês têm som. A história da Bíblia começa em um lugar onde céu e terra se encontram. Tem som? Consegue ouvir? Sim. Amém. Então, A história da Bíblia começa em um lugar onde céu e terra se encontram. O Jardim do Éden. Nesse lugar, Deus coloca a sua imagem, Adão e Eva, que serão sacerdotes reais de Deus e governarão a criação em nome dele. E tudo isso é chamado de bênção de Deus. Mas eles são corrompidos por uma criatura enganosa. São exilados do céu na terra e perdem a função de sacerdotes reais. E a humanidade mergulha em violência. Mas Deus promete que um descendente virá e derrotará esse enganador, ferindo-lhe a cabeça, mas entregando sua vida para que o mundo experimente a bênção do Éden de novo. Essa promessa é transmitida a Abraão e sua família.
da qual este sacerdote real virá. E essa família cresce e se torna um grande povo. Então Deus convida toda a família de Abraão a se tornar um reino de sacerdotes. Deus virá e viverá entre eles no tabernáculo, que é onde os sacerdotes de Israel farão seu trabalho. Mas esse sacerdócio começa de um jeito horrível. Sim, então quando Israel finalmente se torna uma nação, seu sacerdócio havia se corrompido. E as pessoas começam a pedir um rei. Depois de algum tempo, Deus escolhe Davi. O rei Davi, e ele confia muito no Deus de Israel. Na verdade, com a ajuda de Deus, ele derrota o inimigo mais poderoso de Israel. E isso sem armas adequadas e sem um exército. Pouco tempo depois de se tornar rei, Davi sobe as montanhas no centro das tribos de Israel e estabelece uma capital, Jerusalém, chamada de Sião ou Cidade de Davi, e é como um novo Éden. É a mesma colina visitada por Abraão. Rapaz, Mariana colocou que tá sem imagem, vocês estão sem imagem? Eu tô vendo bem. Eu também, pastor. Acho que tá com imagem sim, Mariana. Alguma coisa aí Eu também tô vendo bem. Vocês estão vendo a imagem, né? Tá continuando. Acho que é só a tela aí, Mariana. Não, eu tô mexendo aqui para ver se eu volto. O outro eu assisti tão direitinho, esse tá só o símbolo da igreja, que aqui que eu aprontei. Jerusalém, chamada de Sião ou Cidade de Davi, e é como um novo Éden. É a mesma colina visitada por Abraão. É onde ele conheceu Melquisedeque, onde Deus proveu um sacrifício substitutivo pelas falhas de Abraão. Exatamente. Então, Davi coloca o tabernáculo na cidade, tornando o lugar da presença real de Deus. E durante a inauguração, Davi dança bem animado. Além disso, ele intencionalmente se veste como o sumo sacerdote de Israel. E quando o tabernáculo chega, ele oferece um sacrifício, faz um grande banquete para todo o povo e os abençoa. O rei Davi age como um novo tipo de sacerdote. Sim, e Deus aprova. Na verdade, Deus promete que de Davi virá um rei que reinará para sempre e construirá um novo e definitivo Éden, um templo para a presença de Deus. Davi fala sobre esse futuro descendente em um poema que chamamos de Salmo 110. Sim, Davi lembra a promessa de Deus de que um de seus descendentes governará à direita de Deus. E ele diz que esse futuro rei será um sacerdote como Melquisedeque. Sim, Melquisedeque é um sacerdote rei, honrado até por Abraão. O sacerdócio de Melquisedeque é mais antigo do que o sacerdócio de Israel. Exatamente. Mas por que Davi não pode ser esse sacerdote real? Bem, Davi era muito incrível às vezes, mas ele também falhou. Ele dormiu com a esposa de um de seus soldados e depois, para esconder toda a relação, mandou matar o soldado. Isso é horrível. Pois é. E suas falhas continuaram, levando a um momento chave em que os inimigos de Israel ameaçavam atacá-los. Infelizmente, Davi não confiava no livramento de Deus como confiava no início. Certo, ele conta todos os seus soldados. Ele confia mais em seu próprio poder do que em Deus. E Deus não fica feliz. Ele traz graves consequências sobre Israel. Davi reage rendendo-se a Deus e oferecendo sua vida como um sacrifício substitutivo por seu povo. Como Moisés, que ofereceu a si mesmo pelos pecados do povo. E como Isaac, que foi oferecido pelos pecados de Abraão, mas ali Deus ofereceu um substituto. Entendi. Então há um padrão aqui. Sim, e esse padrão nos leva à história de Jesus. Ele afirmou ser o sacerdote real prometido. Para quem essa história apontava? Aquele que traria as bênçãos do Éden e restauraria a vocação perdida dos humanos para cumprir as promessas de Deus a Abraão e a Davi. E é a história dele que veremos a seguir. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma... Amém. Então, fica muito claro, né, como Deus vai apontando, né, ao longo de toda a história bíblica sobre essa necessidade de ser restabelecida, né, esse sacerdócio, né? E nós vemos justamente isso, né? Então, Jesus, ele é o cumprimento, né, dessas profecias, né, do filho de Davi que haveria de reinar, tanto que quando o anjo anuncia, né, a Maria, o anjo Gabriel anuncia a Maria, você pode buscar lá em Lucas capítulo 1, versículo 32, né, vou ler o 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Então, Jesus, ele é o cumprimento, né? Ele herdaria o trono de Davi em cima dessa profecia de que Davi teria na sua descendência um reinado eterno, né? Então, Deus cumpre isso. E aí, Jesus, ele é recebido também como rei dos judeus, né? Ele é aclamado na entrada triunfal dele em Jerusalém,
né? Nós vemos lá em Mateus 5, e é importante essa questão dos montes, né? Você vai ver, né, durante toda a Bíblia, sempre falando sobre vários montes, né? Você tem um monte Sinai, né, onde Deus dá os mandamentos, né, aos israelitas, né? Um monte de Deus, né? Entrega ali as tábuas da lei. Você tem o Monte Gerizim, né, que é onde Deus escolhe para o primeiro momento ali de adoração, né, de Israel, e onde depois os samaritanos, lembra da divisão dos reinos do norte? O reino do norte, os samaritanos, eles constroem ali, né, um templo samaritano no Monte Gerizim, por entender que é ali que Deus tinha dado, né, o primeiro momento ali, a adoração, né, para os samaritanos, né? Então você tem, ele é a adoração central ali, né, nesse momento. Você tem aquele momento de Gerizim ali, Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos e maldições, né? São lançados desse monte, né? Enfim, você tem uma série de acontecimentos, e própria Jerusalém sempre está em volta dessa estrutura, né? Jerusalém, ela é construída no Monte Sião, né? No Monte Sião, e basicamente ali você tem o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá ao redor daquela estrutura, mas toda a história bíblica sempre você vai ver em torno, né, em volta, por assim dizer, dessas estruturas, né, onde Deus vai tratando justamente vamos dizer assim, esses acontecimentos, né, por assim dizer, que sempre estão em volta de estabelecer de novo o céu na terra, né, céu na terra, que era lá a ideia inicial do Éden. Não havia separação entre céu e terra nesse aspecto, né? O Éden, com a humanidade, era onde Deus vinha ter esse trânsito fluido, né? Vamos dizer assim, né? Era o céu na terra ali, aquele lugar onde tinha os sacerdotes que representavam a Deus diante de toda a criação, e Deus vinha ter ali sistematicamente. Você vai ter durante todo o tempo, né, esses montes sendo como fosse fagulhas, né, dessa comunhão perdida, e sendo como fosse pequenos flashes, né, de estabelecimento dessas comunhões, Deus estabelecendo essa adoração no monte, o seu contato com o seu povo, as leis do monte, a cidade santa construída no monte, Jesus subindo ao monte de oração, cumprindo, né, no jardim, né, no monte, né, aquilo que o primeiro homem tinha falhado. Jesus vence também no jardim do Éden. O primeiro homem tinha falhado no Éden, Jesus vence no Getsemane, se submetendo à vontade do Pai, contudo seja feita não a minha, mas a sua vontade, né? Não que houve essa conversa, mas lá no Éden, mais ou menos que Adão e Eva dizem para Deus, que seja feita a minha vontade, não a sua vontade, Deus. A sua vontade é que eu não coma, a sua vontade é que eu confie no Senhor, no seu entendimento sobre o que é bom e ruim para mim, mas eu digo não à sua vontade, digo sim à minha vontade de querer estabelecer para mim mesmo, diante das minhas próprias bases, o que é o bem e o mal, de ter esse conhecimento. Então, no monte, no Getsemane, no jardim, do Éden, o homem diz para Deus, não a sua vontade, mas a minha vontade. E no Getsemane, Jesus diz, olha, não a minha vontade, mas a sua vontade. Então, tudo isso vai envolvendo sobre essa questão, né, de sacerdócio, mas o sacerdócio real, de governo, né, de alguém que governe sobre a humanidade e sobre tudo aquilo que Deus estabeleceu. Então, quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele é aclamado, ele é reconhecido como esse Messias, aguardado como um grande rei esperado. E, por último, né, não pouco simbólico, Jesus ele é colocado como rei dos judeus, né? A placa na cruz ele é considerado, chamado como rei dos judeus. E os judeus rejeitam, né, reclamam dessa inscrição na placa. Eles não reconheciam, eles imaginavam que o reino seria um reino diferente, né, que Jesus chegaria. Nós falamos isso na última aula, se você não assistiu, volte. Eles rejeitavam a Jesus, né? Falamos sobre isso, sobre por que escolhem Barrabás e não a Cristo, porque eles imaginavam um rei como Davi, né? Eles imaginavam que Jesus era o rei como Davi. Chegaria, expulsaria os romanos, estabeleceria o governo novamente, toda a Israel seria triunfante novamente. Mas Jesus sempre falou muito claramente, olha, o meu reino não é desse, né? E ele deixa muito claro isso, e você começa a entender tudo. Quando você vê, por exemplo, como é que é a oração que Jesus nos ensina, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Então,
Jesus ele fala sobre o reino muito claramente, né? Sobre não a minha vontade, não a sua vontade, mas a vontade de Deus na nossa vida, né? E não pensem, mas eu, pastor, eu sou muito bonzinho, sou muito boazinho, eu me submeto à vontade de Deus. É mentira, irmão. Está mentindo para você e está mentindo para quem você disser isso, porque nós não somos aptos a nos submetermos à vontade de Deus. Na nossa natureza caída, pecaminosa, fofoqueira, fala mal do irmão, pensa mal do irmão, maltrata, busca os seus próprios interesses, mente, defrauda, engana, usa. Isso aqui nós somos. Esse é nosso reinado caído. Nós somos reis injustos, né? Tanto é que a maioria das vezes, né, muitos de nós, no bom sentido, talvez, no bom sentido não, muitos de nós tenham as suas principais ou piores experiências na vida quando se submeteram, entre aspas, ao governo de alguém, né? Por amor. Se amou um homem, uma mulher, de tal forma que você se submeteu à vontade dele, né? Para ele ou ela governar sobre a sua vida. E o que acontece? Na maioria das vezes você é maltratado, pisado, humilhado, escorraçado, você se arrepende da decisão que você teve de meter aquele governo, né? Aquela situação, porque nós somos assim, nós somos caídos em todos os nossos caminhos e nossas situações. Por isso que, veja como essa questão, a percepção de reinado, de sacerdócio é importantíssima. Porque nós, por exemplo, só vamos ter um casamento firme, por exemplo, se nós tivermos essa percepção de que somos reis e sacerdotes, e como reis e sacerdotes devemos reinar e ser a representação de Deus. O sacerdócio é a intermediação, é a representação de Deus na terra, no nosso casamento. E aí submeter não a nossa vontade, não ao nosso desejo. Porque o nosso desejo é que a pessoa nos sirva e a gente vai a ela. Que ela nos ame e a gente cima da situação. Mas em Cristo inverte, né? O maior é o que serve. Ame mesmo que a pessoa não te ame. É estabelecer um sacerdócio, um governo justo de paz em todas as esferas da nossa vida. Então você precisa ser sacerdócio real. Alguém que represente a Deus como sacerdote e reine com autoridade em todas as esferas da sua vida. No seu relacionamento do casamento, com seus filhos, com seus amigos, dentro da sua família, nas suas relações de trabalho. Por isso que ser crente não é domingo de 10 a meio-dia. Nós ali estamos num momento onde vamos dizer assim, a gente vai ofertar nossas ofertas, vamos apresentar nossas ofertas diante de Deus, né? Vamos ofertar diante de ofertar, né? Nosso sacrifício de quê? Hoje não é de bode, não é de camelo, não tinha camelo, né? De ovelha, não é de animais. Nossa oferta hoje é viva. Ofertar nosso sacrifício de louvor, nosso sacrifício de adoração de Deus, nosso culto racional a Deus. Como sacerdote, apresentamos para quê? Para que sejamos cheios da presença dele e fiquemos para nós, para alcançarmos nossa vida? Não, para podermos estar cheios do seu Espírito, para representarmos diante da humanidade, em todas as relações que nós temos, esse sacerdócio real. Sacerdote, mais uma vez, repetindo, como representante de Deus na terra, imagem e semelhança do Senhor na terra, restabelecidas não pela nossa graça, não pela nossa vontade, mas pela graça de Deus, e cheios do Espírito, podemos representar, sermos um anúncio, né, da chegada do reino de Deus na terra, como Cristo foi, e ao mesmo tempo reinarmos sobre essas situações, termos autoridade para estabelecermos, para, no nome de Jesus, determinarmos a libertação, a salvação, a pregação do Evangelho, a retirada do engano, mas precisamos ofertar na igreja diante do Senhor e levarmos isso para a nossa vida durante a semana em tudo que nós fazemos. Não adianta você ofertar na igreja e falar mal do seu irmão, não adianta você ofertar na igreja e fofocar sobre o seu irmão, não adianta você ofertar na igreja e maltratar a sua esposa, não adianta você ofertar na igreja e ser um péssimo pai, uma péssima mãe. Péssimo pai e péssima mãe, vou abrir um parênteses, não é dizer não, tá? Dizer não faz parte do papel de pai e mãe, mas não saber se relacionar, né? Não saber amar, não saber exercer a sua autoridade como pai. Amar também é ser autoridade como pai e mãe. Saber cuidar da sua esposa, do seu esposo, enfim. É bem mais amplo que isso, né? Um rei não governa somente para... Um bom rei não cuida só da... Vamos colocar aqui, né? Um bom rei não governaria só as forças armadas, né? Tem que... Forças armadas, a economia, a melhoria da cidade, o tratamento de saúde dos cidadãos, né? Você tem várias facetas. Então, para nós sermos sacerdócio real de Deus, nós precisamos também ter essa manifestação disso em diversas faces da nossa vida. E foi isso que Jesus nos ensinou. Então, Jesus deixou bastante claro, é chegado o reino de Deus, né? Então, a natureza do reino que Jesus proclamou era principalmente, né,
não somente como o presente e o futuro, né? Ele era espiritual e universal, né? Ele era aqui, agora e no futuro. Ele era aqui, agora e no meu interior, espiritualmente, mas universalmente a todos, né? Então, o reinado de Cristo hoje, né? Ele reina sobre a sua igreja, mas também sobre os corações de cada crente. E aí, sobre o reino vindouro, né? A esperança escatológica de Cristo. Jesus voltará para estabelecer o seu reino eterno, que é a Jerusalém celestial, que é a nossa esperança, né? E aí, a partir do julgamento, né, em nova criação, Cristo julgará como o rei justo, todas as nações, e a partir daí inaugurará novos céus e nova terra. Então, todos se apresentarão, nós já tratamos sobre isso na escola também de discípulos, Apocalipse 20, nós já tratamos lá sobre isso. Todos se apresentarão diante do Senhor, do grande trono branco, Apocalipse 20, todos serão julgados. Segundo, abrirão-se os livros, lembram disso? Abrirão-se os livros, lá tem Apocalipse 20, se você não leu, leia. Abrirão-se os livros diante do trono branco, né? Diante daquele que é digno, né? Se abrirão os livros das obras, né? Das ações lá, e cada um vai ser julgado conforme suas obras. Todos nós, o que você fez, o que você deixou de fazer, está tudo anotado. Só que os nossos débitos e créditos, no final das contas, nós não temos condições de nos salvar por nós mesmos. E aí, a palavra é muito clara, fala, e será aberto um outro livro, o livro da vida. E quem não for encontrado escrito no livro da vida, vai sofrer a condenação eterna. Todos serão julgados conforme suas obras. Eu sou muito bom, pastor, eu faço tudo vai ser julgado, pode deixar aqui tranquilo, Deus está anotando tudo isso. Mas a questão não é se Deus leva em conta, a questão é que você precisa entender que eu e você somos insuficientes. Tem pessoas que se colocam dessa forma, porque eu faço, porque eu sou um bom crente, porque eu vou sempre na igreja, porque eu faço oferta, porque eu dizimo, porque eu. Esquecer. Meu irmão, você pode fazer tudo isso, mas você continua sendo insuficiente. E quando você entende que você é insuficiente, você entende que você não é melhor do que o seu irmão, que você não é melhor do que absolutamente ninguém, você consegue se submeter à vontade de Deus. E aí você entende que, por ser indigno disso tudo, o seu único papel é se curvar diante do Senhor e, como servo, a sua única opção é servir. Sirva seu irmão, sirva sua igreja, sirva sua família, sirva seu esposo, sirva sua esposa, sirva seu filho, né? De maneira digna, de maneira honrada, fazendo o melhor que você pode. Baseado em quem? Você? Em mim? Não. No poder que há no Espírito Santo, porque Jesus sabia. Por isso que Jesus falou, olha, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, eu preciso mandar o Consolador. Porque ele vai guiar vocês em toda a verdade. É ele que vai guiar. É o Espírito que te conduz nessa situação que você está envolvido agora, nessa dúvida que você está agora. É o Espírito que te conduz. E a nossa esperança, ela é futura e presente. Futura. Jesus vai voltar, meu irmão. Jesus vai julgar tudo o que está acontecendo. Todas as coisas. E aqueles que não forem encontrados no livro da vida sofrerão condenação eterna. Mas aqueles que crerem, perseverarem até o final, eles verão inaugurar novos céus e nova terra e o reino vindouro do Cristo que venceu. Amém? E aí eu quero deixar algumas reflexões para nós encerrarmos a nossa aula, né? A primeira delas é como a realeza de Cristo impacta a sua vida diária e as suas decisões, né? Então, como é que você saber disso? Será que você precisa reavaliar a sua vida diária, as decisões que você toma na vida, sobre o que você tem falado, sobre o que trata suas conversas, né? Sobre o que você fala, sobre quem você fala, como você fala, né? Será que nós estamos preocupados com a nossa posição de sacerdote? Porque sacerdote não é o pastor somente. Eu falei isso diversas vezes. Eu sou sacerdote do ponto de vista eclesiástico, fui escolhido para estar à frente, né, da obra, organizar, administrar, ensinar, fazer o que eu estou fazendo aqui, como outros homens. Isso não me torna nem mais nem menos especial que ninguém. Outros homens já fizeram antes de mim e muitos outros farão depois de mim. Homens que eu digo, raça humana, né? Homens e mulheres fizeram antes de mim e farão depois de mim. Então, isso não me torna especial, né? Isso não me torna especial. E nem tira e o fato de não me tornar especial traz uma responsabilidade sobre você, sobre cada um, de cada irmão, por exemplo, da nossa igreja. Que cada um de nós temos a responsabilidade de sermos reis e sacerdotes, sermos a imagem e semelhança de Cristo, porque fomos salvos por ele, e sábado agora teve nosso batismo, morremos para a velha criatura e nascemos para nele vivemos, nele nos movemos, e nele, a partir de agora, reinamos agora e no futuro. Não somente no futuro, mas agora. Estou tentando dizer de maneira muito clara, né? numa forma bem simplista, mas seja reine justamente agora. Reine justamente nas suas relações, reine justamente na forma como você interage com seus irmãos, reine justamente na forma como você cuida da sua família, reine justamente nos seus negócios, reine justamente agora. Cristo nos chama
para hoje, né? Então, esse é o impacto. Quero que você pense sobre isso, né? Qual é o impacto na sua vida diária e nas suas decisões? Será que você tem agido como sacerdote real, com a dignidade de um rei, com a espiritualidade de sacerdote nas suas decisões e na sua vida diária, né? E aí a aplicação prática é submissão primeiro de tudo ao senhorio de Cristo em todas as áreas da sua vida. Não existe você ser sacerdote 2 horas por semana no culto. Ah, não, nessa parte aqui, Cristo reina, naquela lá já não. Né? Nessa parte aqui, eu sou muito esforçado em muitas coisas para o Senhor, eu trabalho na igreja Bessa, glória a Deus por isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Mas e nas outras? E nas outras coisas? Né? E nas demais? Então, submissão ao Senhor de Cristo em todas as áreas da sua vida, todas. Louvor, adoração, serviço na igreja, dízimos e ofertas. Você precisa ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Não adianta você querer compartimentar, né? Separado, porque você vai ter um sacerdócio falho, todos esses aspectos, né? Ele vai ser limitado, né? E outra aplicação prática, né, é nós vivemos com esperança no reino vindouro, né, promovendo justiça e paz. Então, a gente vive hoje aplicando o senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida, mas também vive com a esperança, ainda que seja difícil hoje, não está difícil para você, meu irmão, está complicado, mesmo quando a sua esperança momentânea termina, porque você não vê a situação, creia que ainda que o homem te abandone, ainda que as coisas aconteçam agora, ainda que as pessoas voltem as costas para você, a sua esperança não está nesse mundo, é no reino vindouro. E nesse reino vindouro, a Bíblia diz que será promovido justiça e paz. Por isso que a promessa de Apocalipse 22 é de todo rosto será enxugado, toda lágrima, toda tristeza será retirada do meu coração. Essa é a nossa esperança. Ainda que você chore hoje, fala, Senhor, eu não aguento mais hoje. Mas eu creio, Deus, eu estou aqui confiando que o Senhor é um rei justo, um rei fiel. O Senhor é sacerdócio e me separou para o sacerdócio santo diante do Senhor. Ainda que hoje eu não veja, mas pelo teu Espírito eu consigo contemplar a minha vitória em Cristo Jesus no reino vindouro. E a minha vitória será essa, que a justiça que eu não tenho hoje, eu terei no futuro. A paz que eu não tenho hoje, ainda que eu não tenha agora, eu terei no futuro. E essa é a nossa reflexão sobre isso, né? E aí nós poderíamos tratar sobre isso, né? Eu tinha preparado uma discussão aqui para a gente fazer. O que significaria, né? A pergunta é para reflexão. O que significa para você que Jesus é rei, né? Ah, Jesus é o meu rei, mas o que significa? A sua visão mudou? A visão de vocês mudou, por exemplo, hoje, né? Sobre isso, né? Então, a minha primeira pergunta é como o reino de Deus se manifesta em sua vida, em sua comunidade, né? Como é que você pode fazer esse reino de Deus que nós tanto proclamamos, ao rei que nós adoramos, que nós dizemos que sim, como é que eu posso dizer que essa manifestação agora, né, na sua vida, e não somente na sua vida, mas na sua vida. Conexão, por exemplo, é um exemplo do que nós estamos fazendo. Agora, não só na nossa vida, mas na comunidade nós estamos inseridos. Começaremos no Niterói São Gonçalo, se Deus quiser, em outros ambientes, em outros bairros. Mas como a gente impacta a nossa comunidade? Como você tem falado do amor de Cristo? Você tem alcançado pessoas, falado do amor de Deus, sido sacerdote? Você fala, olha para mim, como o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer sobre isso, sobre a sua vida hoje? Né? E por último, né? Como podemos viver hoje à luz do reino futuro de Cristo? Né? Não adianta você ter, como cristão, ter uma visão tacanha, né? Fechada, né? Que igual burro que puxa a carroça, né? Que tem aquele cavalo também, tem aquele equipamento que tapa ali os olhos. Tem um nome até interessante sobre isso, né? Que não enxerga ao redor, que não enxerga além, né? Como a gente pode ver o futuro. Deixa eu colocar aqui para a gente, a gente pode ter essa percepção, né, nítida e clara, né, de como Cristo a nossa esperança é agora, mas também é futura. A nossa esperança é agora, mas também é no reino. Então você pode ter uma expectativa que Deus faça agora, mas ainda que não seja feito agora, você não pode se frustrar de forma definitiva, porque a sua esperança é no futuro. Você precisa viver hoje à luz daquilo que acontecerá no futuro. E essa é a nossa maior, talvez, desafio, né? Vivemos com Cristo, já, mas ainda não. E precisamos de viver isso, silantolhos, né? São aquelas viseiras, né, que ficam ali tapando ali os olhos do cavalo, né? Então,
a gente fica, às vezes, só... Você está sofrendo aqui, está difícil aqui, mas você precisa levantar a cabeça e olhar para o futuro. Ter a visão do agora, mas do futuro. Agora, como é que eu impacto, como é que o reino de Deus vem através da minha vida hoje? Assim. E como é que eu, ainda que eu passe dificuldades, ainda que o homem me volte a vir as costas para mim, ainda que qualquer um me abandone, como é que eu posso ter esperança? Porque como reis e como sacerdotes, esse é o nosso chamado. Você foi chamado por Deus, não somente para reinar no futuro, mas para reinar hoje, em vida. Você foi chamado por Deus, não para adorar Deus somente num dia na semana, num espaço de tempo, mas para adorar a Deus em todas as suas relações, em tudo que você faz, dia após dia, que você seja cheio do Espírito, meu irmão, minha irmã, que você consiga, de uma maneira que o Senhor conhece, aplicar isso na sua vida. Essa é a aula de hoje, nós encerramos aqui o estudo de número 28, e nós entraremos na semana que vem no estudo de número 29, que vai tratar sobre a nossa relação com Cristo, do autoesvaziamento de Cristo, né? Que é um conceito importantíssimo de como é que nós... Mas vamos orar para nós encerrarmos, são 9h21, e nós encerramos a aula, tá bom? Eu vou pedir... Deixa eu pedir... Amém. Eu acho que ver quem está com o microfone aberto. Lorena, você está com o microfone aberto? Você consegue orar? Se você conseguir, eu vou pedir para você encerrar por nós nessa noite, em nome de Jesus. Consigo, pastor. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido e amado, Senhor, e nós agradecemos por esse dia, agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, agradecemos por essa aula, Senhor. Todas as terças-feiras, Senhor, cada uma tem sido diferente, Deus. Nós agradecemos pelo Teu Espírito se manifestando no nosso meio, Deus, através da vida do pastor Lúcio, do ensino, Senhor. Agradecemos por toda sabedoria que o Senhor tem entregado a ele, para ele repassar e dividir conosco, Deus. Agradecemos pela vida dele, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nós louvamos ao Senhor nessa noite, louvamos porque somente o Senhor é digno, e a cada terça-feira nós compreendemos e aprofundamos mais isso, Senhor. Nós agradecemos essa oportunidade, Deus. Agradecemos a escolha que o Senhor fez por nós. Agradecemos, Senhor, todo o amor que o Senhor tem nos dedicado e o cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Gostaria de pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor pudesse abençoar abundantemente e grandemente a vida do pastor Lúcio, da pastora Tatiana, da pastora Tânia, do Jorge, Senhor. Que o Senhor venha de encontro às necessidades deles, que o Senhor possa sustentá-los para que eles continuem à frente, cuidando de nós com zelo e amor como eles têm feito, Pai. Nós, como igreja, eu, como serva, abençoo a vida deles e creio que a igreja toda também, e que o Senhor possa cuidar das necessidades deles e sustentar, Pai, abençoar grandemente a vida deles. Uma excelente noite para todos, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. 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 Que Glória a Deus. linda! Amém. Linda, cheguei a ficar emocionado. Deus abençoe. Uma benção. Ore mais, pregue mais, faça mais. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos na quinta-feira, nosso culto online. O batismo foi uma benção, né? Ainda estou impactado. O batismo foi uma benção. Se você ainda não viu, entre lá no Instagram da igreja. Hoje saiu um rios quentinho lá com as imagens dos batizandos. Foi uma benção. E domingo nós temos culto. Quinta-feira, culto online. Convide alguém. Estamos recebendo novos irmãos. Tivemos conversão no domingo. Nossa família está aumentando. Em nome de Jesus, nós alcançaremos mais vidas. São por elas e sempre será por elas. Não tem mais volta. Amém? Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz. Uma ótima noite. Paz.